E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou muito empolgado, muito feliz, que a gente vai abordar um tema assim muito importante. A gente vai falar sobre os 4 principais motivos que levam os cristãos, os crentes, a se desviarem do evangelho, a se perderem no evangelho. E antes de iniciar a palavra, eu só queria dizer que se essas mensagens estão fazendo sentido para você, estão falando ao seu coração, curta o vídeo e se inscreva e ative também o sininho para todas as segundas-feiras você receber uma mensagem para edificar a sua vida, amém? Então vamos lá, vamos para o tema da mensagem hoje. Os 4 principais motivos que levam os cristãos, os crentes, a se desviar do evangelho. Antes de a gente pensar sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, o que você acha que leva um crente, uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, que conhece Deus, a abandonar Jesus, abandonar o evangelho e parar de viver o evangelho? O que você acha? Quais são os motivos que levam tantas pessoas? Eu falei para vocês que é 50%. 50% das pessoas que iniciam sua vida com Deus, iniciam sua vida na caminhada cristã, elas se diziam: o que leva as pessoas a perderem? Quais são as circunstâncias para essas pessoas abandonarem Jesus, se esfriar na fé e simplesmente parar de crer, ou se não parar de viver o evangelho? E eu queria ler um texto com vocês, vai ser o mesmo texto, tá? Eu vou ler Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 26. Então hoje a gente vai entender quais são os principais motivos das pessoas se perderem no evangelho. Vamos lá, a partir do verso 26, diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram a chuva e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha isso aqui. O texto fala, gente, que vieram chuva, vento, transbordaram os rios, vieram contra aquela casa e ela caiu. Mas como Jesus várias vezes falou de parábolas, eu expliquei para vocês que essas duas casas são duas pessoas. Uma pessoa é aquela que pratica o evangelho, que passa por isso tudo que eu vou falar hoje, sobre 4 motivos que levam o cristão a se desviar, e ela não cai. A outra casa é essa casa na areia. Essa casa que, quando experimenta alguns fatores externos, elas caem. Então, não é o diabo que derruba pessoas. Isso eu quero deixar bem claro. Se você hoje está me ouvindo e está falando: ah, Felipe, eu me desviei do evangelho, foi o diabo. Não foi. Sabe o que foi? Foi as circunstâncias da vida. São as circunstâncias da vida que levam o crente a se desviar, que levam o crente a se perder. E quais são essas circunstâncias? Quais são esses motivos? Quais são esses momentos que levam o cristão, levam o crente a se perder? E talvez você está ouvindo essa palavra e se desviou, e você vai falar assim: Felipe, é verdade. Eu já experimentei isso daí mesmo, e o que você está falando é verdade. E talvez você fale assim: ah não, Felipe, eu não acredito nisso não. Eu queria que você fizesse uma entrevista. Entrevista uma pessoa que saiu dos caminhos de Jesus, que abandonou o evangelho. E você vai ver esses 4 motivos que levam a pessoa a cair, leva a pessoa a se desviar do evangelho. E é interessante ressaltar que a pessoa que se desvia do evangelho, ela não construiu sua casa na rocha. É aquela que construiu a sua casa na areia, que construiu errado. E por isso ela não suporta essas coisas que eu vou listar agora. Ela não aguenta esses 4 motivos que eu vou listar agora. Primeiro motivo, gente. Primeiro motivo que leva uma pessoa a abandonar Jesus, a largar a caminhada da fé, a não simplesmente parar de ir na igreja, parar de orar, parar de ler a palavra, parar de viver o evangelho. Primeira coisa, o sofrimento. O sofrimento. Sofrimento, adversidades, problema. E se você conversar com essas pessoas, você vai observar que, de forma pontual, que ela abandonou o evangelho, ela abandonou Jesus por algum tipo de problema, por algum tipo de circunstância que ela não soube lidar, ela simplesmente abandonou. Eu converso com várias pessoas, tanto aquelas que perseveram como aquelas que não perseveram, e todos, quando eu vou conversar com eles, ou se não, em sua maioria, eles falam: ah, Felipe, eu me desviei, foi na época que eu perdi emprego. Outros falam: não, Felipe, eu me desviei do evangelho, foi quando eu terminei um relacionamento. Tava namorando, tava preparando para casar, e aí quando o relacionamento rompeu, aí eu me desviei, eu saí fora,
fui pra boate, fui pra bebida, fui pra droga e abandonei tudo aquilo que eu acreditava ser verdade, tudo aquilo que Jesus ensinou, eu pratiquei totalmente o contrário. Ou senão você vai ouvir pessoas, Felipe, eu comecei a ficar doente e Deus não me curou. E por esse motivo eu fiquei muito triste e eu saí do evangelho, eu saí dos caminhos de Jesus. E eu quero dizer que para você permanecer firme, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender, e isso é uma teologia muito errada, a teologia do para de sofrer. Eu não sei se você já ouviu essas frases, para de sofrer. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu não sei de onde que eles arrumaram isso, que crente não sofre. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Mas você precisa entender que você não é intocável. Você que entrega a sua vida para Jesus, você que tem o Espírito Santo dentro, você que tem a experiência com Cristo, agora você não tem um guarda-costas. Os anjos não ficam ao seu favor te livrando de todo tipo de sofrimento. Isso não existe. Isso não é verdade. Agora nesse momento do coronavírus, eu ouço muito crentes falar assim, o coronavírus nunca vai me pegar. Por quê? Porque eu tenho fé, porque eu tenho Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso não existe. Eu não sei aonde que você criou essa teologia para de sofrer, ela não existe. Isso não é verdade. Porque se você ler os evangelhos, se você ler a Bíblia, você vai ver, sabe o que nessa Bíblia aqui? Muito sangue. Você vai ver muito sofrimento. Você vai ver muita frustração. Você vai ver muito desemprego. Você vai ver problemas. Você vai ver tudo aquilo que você acredita que não vai vir sobre a sua vida, você vai ver nesse livro. E esse livro não fala apenas de não cristão, fala de cristãos. Se você lê as histórias dos apóstolos, não só na Bíblia, mas lê também na história, você vai ver que a vida deles não é Hollywood. A vida deles não termina com um final feliz. A vida deles não termina um casal maravilhoso feliz, não. Você vai ver Pedro, o apóstolo Pedro, um homem de Deus, morrendo por causa do evangelho. Você vai ver Paulo morrendo por causa do evangelho. Você vai ver todos esses que foram discípulos de Jesus. A maioria, os 12, foram martirizados. Só João que não. Mas João não foi morto, mas terminou a sua vida numa prisão. Então, por causa desse ensino de prosperidade, esse ensino que você é vitorioso e tudo mais, o cristão se converte ao evangelho e acredita nisso. E aí vem o sofrimento, vem contra a sua vida e você não aguenta, e você se desvia. Mas o problema é que você foi ensinado errado. Se você perceber, Jesus Cristo, gente, Jesus é legal demais. Quando Jesus começa a ensinar os discípulos, parece o Bop. Lembra daquele Capitão Nascimento? Você já viu o filme Bop? Então veja. É igualzinho o Bop. Ele chega para o seu discípulo e fala assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Vocês querem me seguir mesmo? Ah, eu quero. Então a sua vida não vai ser flores, não. Você não vai ter uma vida fácil, não. Ah, é, Jesus? É por quê? Porque meu caminho é estreito. Poucos que vão entrar pelo caminho estreito. Todo mundo está indo no caminho largo. Ah, você quer me seguir mesmo? Tá bom. Vai ter perseguições. Vai ter difamações. Vai ter, às vezes, escassez. Era assim que Jesus ensinava o evangelho para os seus discípulos. Por quê? Porque ele sabe que Deus não nos priva do sofrimento. A Bíblia fala que Deus nos livra do mal, mas não nos priva do sofrimento. Então, em nome de Jesus, entenda. Se você estiver sofrendo, não duvide do amor de Deus. Quantas pessoas... Ah, Felipe, eu estou sofrendo demais, Deus não me ama. Isso não existe. Isso não existe. Deus não vai te privar do sofrimento. Mas o que ele nos ensina e que ele fala é que ele vai nos dar o consolo. É que ele sempre vai estar conosco. Então, todo discípulo de Jesus sofre. A diferença é que nós temos o conforto de Deus. A diferença é que a nossa reação para com o sofrimento é diferente. Então pare de achar que Deus vai te privar de sofrimento. Isso é absurdo. Jesus nunca prometeu isso. E por isso muitas pessoas se desviam do evangelho. Porque quando vem um sofrimento, a casa cai e elas não param de seguir Jesus Cristo. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é frustração com a instituição religiosa. Talvez você esteja me ouvindo e falar assim, é verdade, Felipe. Eu parei de seguir Jesus por causa do pastor, aquele hipócrita. Eu parei de seguir Jesus foi por causa da igreja, aquele povo tudo hipócrita. Eu parei de seguir Jesus por causa do obreiro. Porque você vai amar milhares de coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra para a instituição religiosa, você vai ver muitas coisas. Você vai ver coisas assim, coisas erradas, porque homens erram. Você vai ver coisas que você fala assim, não é possível que essa pessoa segue Jesus. Existem pessoas na instituição religiosa que usam a fé para manipular pessoas. Existe sim. Existem outras pessoas que usam a fé para ganhar dinheiro. Outros usam a fé para ganhar poder,
para ganhar status, para fazer barganha. Mas Jesus sempre disse que existiria falsos profetas. Ele sempre disse que vai existir várias pessoas que vão pregar heresias e vão fazer o povo de Deus se desviar. Jesus sempre falou sobre isso. Então, pessoas que têm esse tipo de experiência precisam entender que a profecia está se cumprindo. Não abandonar Deus. Não abandonar Jesus Cristo. Muitas pessoas falam assim, Felipe, eu abandonei a igreja, abandonei cristão, abandonei Deus. Eu falei assim, olha, peraí. O que Deus tem a ver com a sua experiência com um pastor corrupto? Ou se não com uma igreja que não prega o evangelho? Para com isso. Não abandone Jesus Cristo por causa de erro de homens. Eu já vi tanta coisa. Eu tenho 10 anos que eu me converti. 10 anos. E sempre líder de jovem, líder de diaconato, líder de célula, sempre na liderança. Eu já vi tanta coisa, eu nem posso falar por causa do horário. Não posso nem comentar, porque agora eu estou fazendo vídeo de manhã. Mas eu já sofri injustiça, perseguição, muita coisa dentro da igreja. E aí você fala, Felipe, por que você perseverou? Porque eu não sigo igreja. Eu faço parte, sim, de uma instituição religiosa. Mas quando eles erram, sabe o que eu faço? Eu olho para Jesus. O autor e consumador da minha fé. Eu olho para Cristo. Ele nunca se vendeu. Ele nunca foi corrupto. Ele nunca errou. É para ele que eu olho. É ele que é o meu maior influenciador. É para ele que eu cravo os meus olhos nele e eu falo assim, Jesus, você nunca se corrompeu, você nunca errou, você nunca se perdeu, você nunca se vendeu. E é o Senhor quem eu sigo, ainda que eu vejo erros. Eu não vou me desviar, eu não vou me perder. Por quê? Porque eu sempre estou olhando para Jesus Cristo. Terceiro motivo que as pessoas se perdem e abandonam o evangelho. São sonhos não realizados. Isso é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério, muito sério. Eu tô quase fazendo aqui 1 minuto de silêncio para vocês. Por quê? Porque as pessoas acham que Deus é Papai Noel. As pessoas vêm pro cristianismo e acham que Deus vai resolver tudo, muito rápido. Às vezes, fala assim, Deus, meu filho tá doente, eu vou pro evangelho porque Deus cura meu filho. E se Deus não curar, você vai sair? E é o que acontece. As pessoas não experimentam alguma provisão de Deus, alguma bênção de Deus, e sabe o que elas fazem? Elas abandonam Jesus Cristo. Elas abandonam Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está entrando agora aí na instituição religiosa, deixa eu te falar uma coisa. O pastor só vai dar o microfone para aquela irmã que teve seu filho curado. Para aquela irmã ou aquele irmão que teve uma cura. Mas aqueles milhares que estão sentados lá, que não tiveram a cura, o pastor não vai dar o microfone. Não vai dar o microfone. Então deixa eu te falar, existem muitas pessoas que não são curadas por Deus. Existem muitas pessoas que Deus não vai mudar a realidade da sua empresa. Vai acontecer isso. E você precisa entender isso para você não ficar frustrado e não dizer, não, eu vou sair porque Deus me prometeu tantas coisas. Não, tem muitas pessoas que estão sendo prometidas, é por homens, não é por Deus. Deus nunca falou isso. Deus nunca falou isso. Então, se Deus não realizou algo na sua vida, não o abandone, porque você não é um interesseiro de Jesus. Você não está atrás só das coisas de Jesus. Não, você não é assim. Você precisa ir atrás de Jesus, porque só Ele tem palavra de vida eterna, porque só Ele é o Rei dos Reis, só Ele é o Senhor dos Senhores. Você tem que seguir Jesus, porque não existe outro para ser seguido. Você vai seguir quem? Você vai seguir os políticos? Você vai seguir quem? Só Jesus. Ele é digno de honra e digno de glória. Então, não abandone o evangelho porque um sonho não aconteceu. E por último, e aqui eu finalizo. 4 motivos que as pessoas saem da igreja por causa de tentação. Tentação, pecado, ideologias. Foi assim que aconteceu com Eva. Eva ouviu algo que falou assim, olha, Jesus está falando aí que só pode comer dessa árvore, só pode ter esse estilo de vida. Não, eu vou te mostrar um estilo bem melhor. E aí todos sabem que quando Eva tentou experimentar algo fora de Deus, a Bíblia fala que morreu, não a morte física, mas a morte espiritual. Então tem muitas pessoas abandonando Jesus porque tem ouvido uma promessa. Olha, Jesus, tem uma vida muito melhor fora de Jesus. Tem uma vida muito mais alegre fora de Jesus. Tem uma vida muito mais em paz fora de Jesus. E aí, eles começam a viver na imoralidade sexual, uma vida de ódio, de mentira, amor ao dinheiro. E o pecado nos enfraquece. E as pessoas, elas simplesmente caem. Então, entenda, o que tem derrubado as pessoas não é o diabo, é a vida. É a vida. Na verdade, todos aqueles que constroem a sua casa na areia são derrubados por circunstância. E aí você está me ouvindo e fala assim, Felipe, então quer dizer então que se eu iniciar a minha vida com Cristo e eu estou construindo aqui a minha casa em Jesus, eu vou ser derrubado? Não. O texto fala, Mateus capítulo 7, e é isso que eu vou abordar semana que vem. Fala assim,
Aquele que construiu a sua casa na rocha, vem tudo isso que eu falei. Vem sofrimento, vem problema, vem doença, tudo aquilo que eu falei vem. Mas a casa permanece. Por quê? Porque ela está na rocha. Porque ela está na rocha. Então, essa casa que é derrubada é a casa na areia. Porque ela não suporta sofrimento, ela não suporta escândalo, ela não suporta sonhos não realizados, ela não suporta tentação. Isso tudo só fortalece quem está na rocha. Mas quem não está em Cristo, cai, se desvia, abandona. Então, enquanto uma cai, a outra só se fortalece. E semana que vem eu vou falar sobre isso. Semana que vem eu vou te ensinar como você vai construir a sua casa na rocha. Como você vai construir uma casa que suporta tudo. Como que você vai permanecer firme até o fim. Então, segunda-feira que vem eu vou ensinar vocês como construir a casa na rocha. Porque a casa na areia, ela não suporta. Ela cai. Porque ela não aguenta o sofrimento, ela não aguenta a frustração, ela não aguenta nada disso que eu falei. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.